today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte de resolução de exercícios sobre as leis da refração, beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa próxima questão, que é uma questão da Federal Fluminense. Ela fala o seguinte, ó: no experimento de ótica mostrado na figura seguinte, um feixe estreito de luz monocromática proveniente do ar incide sobre a face plana de um bloco de vidro, cuja seção reta é um semicírculo. O semicírculo é concêntrico com o transferidor e a normal à face plana do semicírculo passa pelo zero da escala do transferidor. Então você tem aí a figura. Aqui você tem o seu vidro, que é um semicírculo, onde aqui você tem os raios de luz que estão incidindo. Aí ele fala o seguinte, ó: fazendo uso da tabela abaixo, faça uma estimativa do índice de refração do vidro. Então eu quero determinar um valor aproximado para o índice de refração do vidro. Então, quando eu olho para essa figura aqui, o que eu estou vendo? Aqui eu tenho meu raio de luz incidente. Aqui eu tenho meu raio de luz incidente. Aqui eu tenho uma parte do raio de luz que incidiu, que foi refletida. E aqui eu tenho o meu raio de luz refratado. Tá? Então, para determinar o índice de refração do vidro aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, por exemplo, a lei de Snell. Tá? Então, aqui eu tenho a minha normal, beleza? Que é sempre perpendicular à superfície a qual ela se encontra. Então aqui eu tenho o meu raio de luz incidente, aqui eu tenho o meu raio de luz refletido, e aqui eu tenho o meu raio de luz refratado, que eu vou chamar de RR'. Beleza? Então, para resolver isso, eu vou pegar alguns dados aqui. Então, primeira coisa, o índice de refração do ar, que eu estou chamando de N1, ele vale 1, isso é constante. O índice de refração do vidro eu vou chamar de N2, é o que nós vamos encontrar, beleza? Agora, para a gente poder jogar na lei de Snell e resolver esse problema, eu tenho que encontrar o ângulo de incidência e eu tenho que encontrar o ângulo de refração, que eu não sei quanto que vale, beleza? O meu ângulo de incidência, para encontrar, eu vou usar o meu transferidor. Beleza? Então, ou seja, cada tracinho maior desse aqui vale 10 graus. Então, quanto que vale o meu ângulo de incidência? Quanto que vale esse I aqui em cima? Então, ele vale 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, meu ângulo de incidência vale 60 graus. Quanto que vale o meu ângulo de refração? Vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui, então vale 10, 20, 35. Então ele vale 35 graus. Eu tenho uma tabelinha aqui embaixo com os valores dos ângulos, então agora ficou fácil para a gente resolver. Então agora eu vou aplicar a lei de Snell. Então o que eu posso fazer? Que N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R, beleza? N1 vale 1. Seno de I é o seno de 60 graus. De acordo com a tabelinha, o meu seno de 60 graus vale 0,87. Então, 0,87. Isso aqui vai ser igual a N2, que é o que nós vamos determinar, vezes o seno de R, que é o meu ângulo de refração, que é isso aqui, que vale 35 graus. E de acordo com a tabelinha, o seno de 35 vale quanto? Vale 0,57. Então a gente pode dizer o seguinte, que N2 é igual a quanto? A 0,87 dividido por 0,57. Então quanto que vale o N2? O N2 vai dar um valor aproximadamente de quanto? 1,5. Então, ou seja, a gente pode dizer o seguinte, que o índice de refração do vidro, do material, vale 1,5. Então, essa é a nossa resposta. Belezinha?
Pessoal, essa próxima questão, então, é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul. E ela fala o seguinte, ó. Na figura seguinte, um raio luminoso I, propagando-se no ar, incide radialmente sobre uma placa semicircular de vidro. Assinale a alternativa que melhor representa as trajetórias dos raios de luz R1 e R2 refratados, respectivamente, no vidro e no ar. Então, veja bem, aqui você tem o seu raio de luz que vai incidir na superfície. Então, ele vai incidir na superfície aqui. Então, ele vai incidir, se você olhar bem aqui, ele vai incidir formando um ângulo de 90 graus. Então, quando ele passa do ar para o vidro e incidiu formando um ângulo de 90 graus, o que vai acontecer? Ele vai continuar se propagando em linha reta, sem sofrer desvio. A única coisa que vai acontecer aqui é que vai haver uma diminuição na velocidade de propagação, mas não vai haver desvio. Por que não vai haver desvio? Porque ele vai incidir formando um ângulo de 90 graus, vai continuar se propagando em linha reta e vai incidir na outra face do vidro. Quando ele incide na outra face do vidro, o que acontece? Ele vai sair do meio mais refringente e passar para um meio menos refringente. Então, quando isso acontece, o que acontece? Ele passa para o outro meio, afastando da reta normal. Tá? Então, de acordo com isso aqui que eu acabei de fazer, a alternativa correta só pode ser o quê? Só pode ser a letra A, letra B ou letra C. Então, a letra D e a letra E, ela de cara elas já são falsas, porque o raio de luz ele está sofrendo desvio ao entrar no vidro, e isso não acontece. Então, só pode ser A, B ou C. De acordo com essa figura, a única que o raio de luz está afastando ao sair do vidro novamente é a letra A. Então, a resposta correta só pode ser o quê? A letra A de amor. Belezinha? Pessoal, então vamos para essa questão aqui, que é uma questão do Enem. É uma questão bem interessante, tá? E ela fala o seguinte, ó. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresentava valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Então isso aqui são só as informações relacionadas ao material, descrevendo o material. Agora vamos lá. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai olhar aqui, eu tenho os raios de luz incidentes. Vamos só anotar aqui quais são os fenômenos ópticos que estão ocorrendo aqui. Aqui eu tenho o fenômeno óptico da reflexão. Beleza? Então aqui eu tenho a reflexão da luz. Na letra B, eu tenho o fenômeno da refração da luz. Beleza? Na letra C, eu também tenho o fenômeno da refração da luz. Na letra D, eu também tenho o fenômeno da refração da luz. Tranquilo? E na letra E, eu continuo tendo outro fenômeno da refração da luz. Então, esses são os fenômenos ópticos que estão ocorrendo. Beleza? Só que olha aqui. Então, de cara, a minha alternativa A, ela já é falsa. Eu já descarto a minha alternativa A. Por que eu estou descartando a minha alternativa A? Porque está ocorrendo o fenômeno da reflexão. Então, as nossas respostas só podem ser B, C, D ou E. Mas vamos olhar aqui, ó. Na letra B, o meu raio de luz ele incidiu, certo? Inclinado. Ele não incidiu formando um ângulo de 90 graus. Então aqui não está ocorrendo desvio.
Então, ou seja, se não está ocorrendo desvio, então essa alternativa é falsa, porque deveria ocorrer o desvio, porque os materiais eles apresentam índices de refração que diferentes. O metamaterial ele inclusive apresenta um índice de refração negativo, tá? Então deveria sofrer desvio. Então a letra B ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque eu não tenho desvio do raio de luz. Na letra C, está ocorrendo o desvio do raio de luz. Beleza? Só que aqui está ocorrendo um fenômeno da refração comum. Beleza? Então eu tenho a refração comum ocorrendo aqui. Tá? Então, ou seja, e o meu metamaterial, ele apresenta um índice de refração relativo. Tá? Então isso não poderia ocorrer também. Então a alternativa C também é falsa. Na letra D, está ocorrendo refração e ela inclusive não está passando para o outro lado da normal, o que é uma característica de um índice de refração relativo. Então a alternativa correta, ela só pode ser o quê? A letra D. O raio de luz ele vai atravessar a superfície do metamaterial, beleza? Só que ela vai afastar, ela vai aproximar tanto da normal que ela vai passar para o outro lado da normal. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D. A letra E é a mesma figura. Então a alternativa correta só pode ser a letra D, nesse caso aqui, ou a letra E, que é a mesma alternativa. Tá bom? Belezinha? Pessoal, encerra aqui então a nossa segunda parte dessa resolução de exercício sobre leis da refração. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Anybody feels the way I do about you now.